me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Respirar e me faz andar sobre as águas. Oh Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. És o meu louvor. aleluia, graças a Deus. Bom, voltamos aqui, tivemos uns problemas. Quem já estava online, nós tínhamos mais pessoas online. Vocês perceberam que estava travando, isso acontece. Tenho certeza que isso acontece em outros lugares, em outras situações. Eu acompanho live dos cantores famosos que são cristãos, de Aline Barros, eu acompanhei Fernandinho, eu acompanhei, e eles também travam, viu? E as pessoas não saem só por causa disso, não, e às vezes trava e volta numa palavra que eles já tinham até falado, não fica só rodando. Então tenha paciência, honre o culto online da sua igreja, e aproveite agora e chame, porque nós vamos compartilhar algo da palavra de Deus. Nós vamos aqui ministrar algo da parte do Senhor, para a vida daqueles que estiverem online. E desde já eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 8. E nós vamos ver o que Deus tem para tratar conosco. Nós vamos adorar mais uma canção, capítulo 3, versículo 8. No final, porque como travou muito, e eu gosto muito de adorar o nome do Senhor. E eu quero que você fique conosco até o fim, porque Deus tem coisas poderosas para falar com aqueles que estiverem com os ouvidos e com o coração aberto nessa noite. Amém? Você pode crer nisso? Eu peço mais uma vez, em nome de Jesus, com toda a humildade no meu coração, que você esteja compartilhando essa live. Porque o Deus que pode, o Deus que faz, Ele vai fazer uma grande obra na vida daqueles a quem essa palavra chegar, a quem essa ministração alcançar. Então, que muitas pessoas possam estar ouvindo. Tem muitas pessoas da igreja mesmo que não estão online. Você poderia ser um agente de Deus para estar lembrando essa pessoa, para estar chamando, o culto online já começou. Está faltando você lá, mas em nome de Jesus Cristo, agora nós vamos receber da parte de Deus algo que Ele tem preparado para nós. Amém? Você pode dizer amém? Marcos,
Eu acho que eu falei errado, não é 3:8, é 8. Capítulo 8, versículo 8 também. É 8:8, isso mesmo. Eu estava sem a minha colinha, mas agora ela já está aqui. Tá tudo bem aí? Estão ouvindo bem? Não está travando? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Nós precisamos depender às vezes da tecnologia e a internet falha. Quem não falha é Deus. A internet é falha, a tecnologia é falha, os homens são falhos, todos nós falhamos. Mas a boa notícia é que o nosso Deus não falha e Ele já está presente aqui nessa live para abençoar e falar com cada um de uma forma poderosa, extraordinária, e que Ele não vai falhar. Aquilo que Ele quiser ministrar, Ele é poderoso para ministrar e para fazer repercutir de uma forma poderosa nas nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Marcos 8:8 vai dizer assim: e comeram e saciaram-se, então dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Eu vou pular agora para o versículo 14. E o 14 vai dizer: e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Você pode pedir para o Senhor falar contigo nessa noite? Pai, fala conosco. Fala aquilo que está no teu coração, não aquilo que eu quero falar, não aquilo que o teu povo quer ouvir, mas aquilo que o Senhor já projetou, já planejou, já intencionou ministrar no coração dos teus filhos. Nessa hora, nós abrimos os nossos ouvidos, o nosso coração, todo o nosso ser para receber a tua palavra, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem para falar a cada um de nós, e nós recebemos em nome de Jesus. Nosso Deus não falha, amém? Escute, irmãos, aqui nessa passagem nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes, um milagre maravilhoso. E depois Jesus coloca os discípulos no barco para eles atravessarem para um outro lugar. E eu quero introduzir aqui essa palavra dizendo que se tem um movimento que todo mundo gosta e que todo mundo quer, é passar da escassez para a abundância e não da abundância para a escassez. Nós, crentes que somos inteligentes, graças a Deus, queremos seguir rumo ao crescimento, à abundância, à prosperidade. Alguém mais quer? Alguém pode dizer: eu também quero ir rumo à prosperidade. Pode dizer: eu quero. Quantos querem? Diga: eu quero. Mas nós sabemos que a vida, às vezes, ela faz movimentos contrários a esse. Às vezes, nós temos o privilégio de sair do pouco para o muito. Mas eu sei que eu posso estar falando nessa noite para algumas pessoas, ou talvez para muitas, eu não sei quantas, mas para algumas pessoas que já saíram também do muito para o pouco, de um período, de um momento, de uma situação de abundância, para depois para um momento de um pouco mais de escassez. E a gente percebe que muitas pessoas já experimentaram muita abundância, e eu não falo só de dinheiro, mas eu falo de abundância na saúde, nos sentimentos, afetos, relacionamentos, e de repente, alguém se vê saindo da abundância e descendo ladeira abaixo da escassez. Essa história aqui que nós lemos, ela começa assim, com escassez, aí ela passa para abundância, e depois a gente percebe que mesmo Jesus, utilizando de poucos recursos, pequeno, Ele multiplica os pães e os peixes, aí eles saem então da escassez, vão para a abundância, e depois da abundância eles vão para um quase nada. Escute, eles estão na escassez, passam para a abundância, e da abundância eles passam para um quase nada. A Bíblia vai dizer que quando Jesus multiplicou os pães, eles recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram.
Então Jesus chama os discípulos para o barco para atravessarem para uma outra região chamada Dalmanuta. E aí chega uns fariseus em Jesus ali. Eu não li a história inteira com você, eu fui lendo alguns versículos picados só para você entender a moral da história. E a Bíblia vai dizer, estou parafraseando, né, com as minhas palavras contando a história, que Jesus se desentende com os fariseus ali. Vai falar que eles pedem para ele fazer alguns sinais, alguns milagres. E Jesus fala, não vai fazer nenhum sinal, nenhum milagre para vocês não. E quando Jesus entra no barco, os discípulos já estavam ali e não tinha nenhum pão. Aliás, tinha apenas um pão. Repita comigo, apenas um pão. Se você puder digitar aí, para você não dormir. Tem muitas pessoas que dormem na igreja. Tem muitas pessoas que no culto, lá no templo, eles saem para beber água, tem sede na hora do culto. Eu fico me preocupando, será que esses cultos online aí que você está com o celular, você também levanta toda hora para beber água? Eu não sei como é que o povo está fazendo agora no culto online, eu fico pensando. Mas eu sei que aqui a Bíblia vai dizer que eles entram no barco e eles esqueceram de levar pão e levaram apenas um pão. Presta atenção, os mesmos que acabaram de participar de uma experiência de milagre, de uma experiência de fartura, de multiplicação, agora eles estão reduzidos a um pão. Eu nunca achei que eu fosse pregar isso, mas eu estava lendo a Bíblia e Deus ministrou isso ao meu coração e eu tenho certeza que Ele tem algo extraordinário para falar com você nisso. Isso mostra, irmão, essa passagem, essa história vai nos mostrar a realidade da vida. Como a vida dá suas voltas, do nada para o tudo e do tudo para o quase nada. Essa experiência, ela não foi se tratando de nível espiritual, ela não foi o diabo que roubou deles. Sabe, eu percebo aqui que há uma palavra que não pode ser desprezada aqui na Bíblia. Há uma palavra que não pode ser mudada. Ai daquele que mudar, ou que tirar, ou acrescentar. Há uma palavra aqui, eu não queria dizer, mas nós não podemos anular a verdade da palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer assim, eles se esqueceram de levar pão. O versículo 14 deixa bem claro, eles se esqueceram. Não vai dizer em momento nenhum que o diabo roubou eles. Não diz que vieram os salteadores, diz que eles se esqueceram. Os vilões dessa escassez são os próprios discípulos, os próprios chamados, os próprios escolhidos. Eu percebo que aí então tem uma certa displicência deles, sabe? Às vezes é necessário entender que quanto mais cedo nós admitirmos a nossa responsabilidade ou a nossa irresponsabilidade acerca da situação que vivemos agora, melhor será. Quando eu olhar para a situação que eu vivo e eu assumir que eu errei, eu assumir que eu falhei, eu preciso ver que se Deus agiu 1, 2, 3 vezes, Ele pode agir quantas mais vezes forem necessárias. Por quê? Porque Ele sempre é o dono do poder, aleluia. É um momento que eles estão ali que eu posso dizer para você, é um momento de aflição. Porque uma coisa é quando você não tem. Você não tem? Não tem. Outra coisa é quando você tem e esquece. Imagine, você vai viajar. Aí você está vendo um cenário, você está vendo uma paisagem maravilhosa, aí todo mundo começa a pegar suas câmeras. E aí você parcelou, você também tem uma câmera fotográfica, aquela top mesmo, topíssima, de última geração. E sabe o que acontece? Você pôs ela para carregar na noite anterior da sua viagem, mas esqueceu ela em cima da cama, ou em cima da mesa, ou ali no sofá. E aí você vê todo mundo tirando foto. Uma coisa é quando você pensa assim, eu não tenho. Não tem. Você lida com o que você não tem. O problema é quando você pensa, eu tenho, só que eu esqueci. Aí você não pode registrar aquele momento. Aí você nem sente a mesma alegria. Aí você começa a sofrer. Quando você teve e deixa escapar pelos dedos, sabe? É diferente. Por algum motivo, onde a responsabilidade era sua, a dor acaba se tornando maior. Tem gente que participa do milagre, mas quando sai do ambiente onde o milagre foi realizado, já esquece, entra no barco e esquece. Eu vejo que foi isso que aconteceu. Tudo que Deus faz é bom.
Eu é que às vezes fui displicente, saio correndo, e sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra? Eles estavam no ambiente de milagre, Deus estava ali, Jesus estava com eles, multiplicou os pães, os peixes, sobrou, o milagre foi tão grande que sobrou 7 cestos cheios, mas quando eles saíram do ambiente do milagre, entraram no barco, a Bíblia vai dizer, esqueceram de levar pão. Sabe o que eu vejo? Deus preparou algo que trouxe fartura para eles, todos comeram, a Bíblia vai dizer no versículo 8, todos se fartaram e sobrou, tinha para levar embora, mas quando eles entraram no barco, a Bíblia vai dizer que eles esqueceram de levar pão. Isso dói, porque quantas vezes eu estou tão, atarefada, às vezes eu estou tão despercebida, às vezes eu estou tão envolvida com outras coisas, que Deus me dá a provisão, Deus me faz participar do milagre, e eu largo ali na beira do mar, ali na beira da praia, aliás, na beira da praia ficou aquela bênção que Jesus trouxe até eles. Eu vou perguntar para você, onde você tem deixado, ou onde você deixou aquilo que Deus te deu? Você pode perguntar para quem está aí assistindo, para quem está aí acompanhando e para quem acompanhar depois, porque eu estou vendo que as lives elas estão girando, tem pessoas assistindo no dia seguinte. Deixa aí para eles meditarem que você perguntou, onde você tem deixado o que Deus te deu? Onde é que você deixou o que Deus te deu? Eu nunca ouvi essa pregação, mas Deus matou a fome, saciou, fartou, deu com abundância, eles poderiam levar embora, porque sobrou, e eles não levaram pão, e a Bíblia vai dizer no versículo 14, se esqueceram de levar pão. Do que é que a gente tem esquecido? E detalhe, eles se esqueceram de levar aquilo que Jesus já tinha abençoado. E eu preciso dizer para você, algo importante que Deus tem colocado nessa noite para ministrar para quem está aqui ouvindo essa palavra. O inimigo, você sabe por que o inimigo quer tanto que esse quadro de escassez permaneça? Porque imagine, eles tinham que fazer uma viagem, eles tinham que passar para o outro lado, só que agora eles entram no barco, é um pão para 13 homens, porque é os 12 apóstolos mais Jesus, são 13. Irmãos, tem dia que um pão não dá para mim, dependendo da minha fome. Você sabe do que eu estou falando. Se comprar uma Coca-Cola ainda e colocar mortadela no meio, você come 3. E não finge de morto que eu não estou te vendo, mas Deus está. Quem aqui pode dizer, eu sou assim. Irmão, tem dia que eu como pouco. Eu como pouco. Você perguntar para minha mãe, eu como pouco. Mas a hora que eu desinvesto a comer, não, sabe? Quando olha para minha cara, já vou dar a dica para os irmãos aí. Olha, tem a cara da menina dos olhos de Deus, mas não sabe que tem o estômago igual o vale de ossos secos. Tem dia que é assim. Não é a menina dos olhos de Deus? Mas você não conhece ela comendo. É igual o vale de ossos secos. Irmãos, homem come bem. Se cada um comesse meio pão, não daria, porque era um pão para 13. Escute, o maior interessado em que a gente esqueça é o próprio diabo. Por quê? Porque ele quer acabar com aquele momento de fartura, de bênção, do milagre, fazer a gente esquecer, para que esse quadro de escassez fique presente na nossa vida e se manifeste. E sabe por que ele é o maior interessado que esse momento não passe, que esse momento continue? Porque no momento de escassez é o momento que a gente perde o foco, é o momento que a gente, em meio à escassez, a nossa vida espiritual fica comprometida. É em meio à escassez que a nossa vida devocional fica embaraçada. É no momento de escassez, então, que Ele quer fazer de tudo para que a sua vida se resuma a um único pão dentro do barco. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Você pode dizer, eu estou entendendo. Mas ele não contava que Jesus ia entrar nesse barco também. Ou ele pensou assim, ele vai fazer igual da outra vez, vai pôr os discípulos no barco, eles vão ficar sozinhos, igual aquela vez que Jesus teve que andar por cima das águas. E eu quero ver, ele não vai poder andar por cima das águas de novo, ele é diferentão, ele tem que fazer outra coisa. E Jesus foi tão diferente, porque eles não levaram um pão, mas Jesus entrou dentro do barco.
Eles entraram no barco para atravessar, isso fala, olha só, eles entraram no barco para atravessar. Isso vem falar do quê? De um tempo de travessia. A hora que nossa vida vai mudar, é a hora que a nossa vida tem que atravessar uma fase, uma etapa, uma situação. A hora que Deus nos dá autorização para sair e mudar de lado. Jesus fala para eles: entrem no barco e passem lá para aquele lado. Quantas vezes, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que vai mexer com aqueles que ainda são espirituais. Quanto tempo da nossa vida a gente fica esperando essa autorização divina? Sabe quando a gente fica esperando aquele momento que Deus vai autorizar você mudar de vida, você mudar a situação, você mudar de lado? Eu quero mudar, eu quero avançar, eu quero atravessar. Quantos podem declarar essa verdade? Que nós somos pessoas que querem melhorar, nós queremos atravessar, nós estamos nessa fase. E quem quer ficar nessa fase? Eu pergunto, dá glória a Deus. Ninguém vai dar glória a Deus. Nós queremos atravessar, amém? É um momento. Quando fala de travessia, a gente entende, é um momento, é uma fase, é temporal, escute. Tem gente ansiosa, esperando a hora da vida virar, a hora de ver que Jesus vai te autorizar a atravessar para o outro lado, mas quando a hora chega, aí você esquece de levar pão. Demora para chegar, e quando chega a hora, a travessia fica comprometida. Por quê, Simone, que uma travessia vai ficar comprometida por falta de pão? E eu lá dependo de pão para fazer a travessia? Ô irmão, imagina quando você fica esperando tempos e tempos da sua vida, Deus fala: atravessa. Meu Deus, é a hora de rodar no manto, de dar glória e dizer graças a Deus. Deus está olhando para os discípulos dele, Ele está olhando para você e querendo liberar essa palavra agora: atravessa. É o momento que nós esperávamos ouvir isso, mas quando Ele diz atravessa, não tem pão. Atravessa, não tem base. Atravessa, não tem preparo. Sabe o que acontece? Não tem alimento, não tem suprimento. A travessia fica comprometida. O pior, irmão, não é só esperar o momento de atravessar. A pior fase na vida da gente é quando a gente é autorizado e na hora H não tem como atravessar. Porque como é que dá uma virada na vida? Como é que dá uma mudança de vida, uma virada na vida com um pão, eu te pergunto? Um pão vira a vida de quem? Alguém pode estar pensando, mas o barco, Simone, não precisa de pão. Quem precisa de pão são os homens e ninguém vai morrer por causa disso. Escuta, tem razão quem pensa que o barco não precisa de pão. O barco se move pelo vento, amém? Mas escute isso que Deus fala. Ok, mas e se o vento parar? Quem é que consegue remar se não comer? Preciso te dizer uma coisa, irmão. Eu não posso contar sempre com os ventos favoráveis na minha vida. Porque tem uma fase que os ventos sopram a favor mesmo. Tem hora que ou eu tenho força para remar, ou eu vou ficar no meio do mar. É por isso que eu preciso levar pão, porque o pão me fortalece, porque o pão é o meu suprimento, é o meu alimento, é aquilo que me capacita a ter força. É por isso que eu preciso do pão, não é por causa que o barco precisa, é porque eu preciso. Tem muita gente despreparada. Eu vou falar uma verdade aqui também, tem muita gente despreparada, gente incapaz, gente que não correu atrás de nada, não se fortaleceu na fé, e você vê a vida dele caminhando. Aí você pergunta, como que pode? Eu vou te explicar como é que pode, porque ele está contando com ventos favoráveis. Tem pessoas que a coisa flui bem, que dá certo, que as coisas dão... Sabe por quê? Não é porque ele se preparou, não é porque ele levou o que tinha para levar, não é porque ele era comprometido, não, é porque ele conta com ventos favoráveis. Agora, quando o vento parar de soprar a favor, aí
se demonstra aqueles que realmente se prepararam para fazer a travessia. Nessa noite, o Espírito de Deus está dizendo para nós: é hora de se preparar para fazer a travessia. Aleluia. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você pode receber? Você tem fé ainda para receber num culto online, mas uma palavra que vem de Deus? Com vento favorável ou sem vento favorável, você vai fazer a travessia, porque pode não ter o pão, porque você esqueceu de levar, mas Jesus Cristo, o pão da vida, vai entrar no seu barco e você vai fazer essa travessia em nome de Jesus. Nós não seremos daqueles que dependem de ventos favoráveis para atravessarmos. Você crê nessa palavra? Declare isso em nome de Jesus. Eu não sou daquele que depende de vento favorável para atravessar. Jesus está no meu barco. Eu falo, irmão, é hora da gente reconhecer a nossa pequenez e a nossa incapacidade. Nós falhamos. Nós esquecemos, às vezes somos até descomprometidos, às vezes é uma palavra pesada, mas somos sim irresponsáveis, porque recebemos algo das mãos do próprio Deus e não cuidamos, não zelamos, não levamos conosco aquilo que Ele nos deu. Mas Ele é tão bom, e tudo que Deus faz é tão bom, e tudo que Deus faz é tão bom, que Ele mesmo, o pão da vida, entra com a gente no barco. Aleluia. Não vamos depender só de ventos favoráveis. Até com vento contrário, nós vamos remar, porque temos o pão da vida. Declare isso. Até com ventos contrários eu vou remar, porque eu me alimento com o pão da vida. Você pode declarar isso? Até com ventos contrários eu vou atravessar, porque eu vou remar, porque eu tenho o pão da vida. O adversário sabe que você está prestes a fazer uma travessia. E sabe qual é o propósito, o sonho, o intento dele? É te desabastecer. É para que você não consiga. Ele quer desabastecer a sua vida, espiritualmente falando agora. Ele quer que a nossa mensagem seja minada, seja desautorizada. O que significa isso, Simone? Meu querido, quantas vezes você fala que Deus cuida de tudo? Quantas vezes você prega o bem? Sabe quantas vezes você pode falar de abundância? Ele está querendo que você esqueça o pão, para que cada vez que você for falar, você não esteja autorizado a falar isso. Ele quer te condenar com as suas próprias palavras. Como assim? Como é que você vai falar de um pão se você só tem de abundância, se você só tem um pão? Olha a estratégia do inimigo. Você vai falar de abundância se você só tem um pão? É por isso que ele tem interesse que você esqueça. Ele quer que nós sirvamos as multidões do lado de fora e padeçamos de fome do lado de dentro. Deixa eu te explicar. Lembra que antes deles entrarem no barco, eles estavam aonde? No deserto. E no deserto eles tinham escassez e fome. Aí apareceu alguém com pães e peixes e Jesus multiplicou. Deu graças ao Pai, partiu e mandou eles entregarem. Escute, os próprios apóstolos de Jesus entregaram o pão multiplicado. Ou seja, olha o que o diabo está vendo. Vocês vão participar desse milagre? Vocês vão ser agentes do milagre de Deus? Então peraí, eu vou fazer vocês esquecerem disso. Saindo daqui, vocês não vão levar mais pão. Você está entendendo qual é o propósito? Eu vim aqui mesmo para desmascarar ele, porque Deus ainda quer te dar vitória. Deus não desistiu de fazer você ser vitorioso. É esse o intento dele, é desautorizar aquilo que Deus fez na sua vida com as suas próprias atitudes. Escute, Deus está falando mesmo. Se você crê, pode dizer, fala a Deus, porque Ele quer falar mais e mais, e no profundo, e de acordo com a necessidade de cada um de nós. Escuta, irmão. Ele quer que nós alimentemos as multidões do lado de fora e soframos a escassez aqui do lado de dentro. Ele quer que vivamos dessa forma. O sonho do inimigo é que eu, por exemplo, venha aqui hoje e sirva a vocês todos, e que quando eu chegue na minha casa eu só tenha um pão. Ele quer que eu venha aqui e sirva muitas pessoas, e quando eu chegar na minha casa eu passe fome. Não viva isso. Sabe, o diabo quer
o contrário de Deus, mas Deus vai mudar essa situação, porque quem pode mais é o nosso Senhor. Tem um Deus que impera sobre o céu, mas Ele reina também na nossa vida, em nome de Jesus. Escuta isso que Deus vai falar contigo, sim, irmão. Se você está crendo, mulher de Deus, se você está crendo, jovem, se você está crendo, meu amigo, meu irmão, Deus tem algo tremendo para você. Você não vai ser aquela pessoa que vai distribuir sorrisos no trabalho, que vai distribuir sorrisos fora de casa e vai cultivar lágrimas dentro do seu lar. Não, Deus muda a sua vida, porque Ele quer que você tenha equilíbrio e seja a mesma pessoa do lado de fora e a mesma pessoa vitoriosa, triunfante, com vida abundante do lado de dentro. Ele pode. Você pode dizer, Deus pode tudo. Ele não quer mais essa dualidade, onde por fora tem cestos de pães cheios e do lado de dentro tem só um pão. Jesus nos chamou para termos uma vida abundante. Ele disse assim, Ele disse isso: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância, aleluia. Mas o diabo não tem a mesma intenção dele. Você não vai ser essa pessoa, meu irmão, que parece forte diante das pessoas, mas dentro da sua casa está desmoronando. Não. Você não vai viver essa dualidade em nome de Jesus. Deus tem uma vida plena para você. Vida abundante é o que Jesus tem para você. Você pode dizer, eu creio, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Aí eu vou continuar aqui para não ficar muito grande esse negócio. Jesus vem falando sobre algo, e tudo que Jesus fala é sincero, amém? Aí Ele vai falar assim, lá pelos versículos. Olha, guardem-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus chega falando, porque Ele acabou de discutir com os fariseus. Como diz a moçada hoje em dia, Jesus tretou mesmo. Eles pediram para Jesus fazer alguma coisa, Jesus falou, não vou fazer nada. Não dá muitos detalhes. Não é muitos detalhes que dá ali. Mas vai falar que eles pedem um sinal, e Jesus deixa eles, vai para o barco sem dar sinal nenhum. Aí Jesus entra no barco, acompanha a história comigo. Irmãos, eu tenho uma facilidade de imaginar as coisas. E eu imagino Jesus entrando no barco, pensando no que Ele acabou de falar com os fariseus. E Jesus vai caminhando em direção do barco, olha para os discípulos e fala assim, tome cuidado. Jesus acabou de falar com os fariseus. Tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos, irmãos, tinham acabado de falhar. Os discípulos tinham acabado de ser irresponsáveis, porque a Bíblia vai dizer no versículo 14 que eles se esqueceram de levar pão. Aí Jesus olha para eles e fala, tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. A Bíblia vai dizer assim, que eles arrazoavam entre si, eles conversavam, eles discutiam entre si. Nossa, ferrou. Ele está falando isso porque nós esquecemos de trazer pão, né? Presta atenção, meu irmão. Escute isso que eu vou te dizer. Quando a gente faz coisas erradas, a gente já começa a se acusar, né? A pessoa está falando uma coisa, e uma palavra que ela fala que não tem nada a ver, a gente já se condena. Olha, o inimigo quer se aproveitar disso também. Cuidado, vigia. Quando a gente faz coisa errada, qualquer palavra a gente já faz uma tempestade. Não é nada disso. Jesus de verdade, de fato, tinha conversado com os fariseus. E Jesus estava querendo passar uma mensagem para ele: tome cuidado com o fermento dos fariseus. Para quê? Para que vocês não sejam contaminados com eles, para que vocês não sejam levados por essas conversinhas deles. Tome cuidado. E eles não. Nossa, ele já sabe, né? O cara sabe tudo mesmo. Ele nem entrou no barco ainda e já sabe. Esquecemos de trazer o pão. Eles estavam mergulhados num drama. Que drama, Simone? Eles próprios esqueceram de levar pão. Eles estavam culpados por uma coisa. Aí Jesus, a Bíblia vai dizer assim, Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que vocês discutis, tão preocupados, ou arrazoai entre vós, que não tendes pão? Olha só, Jesus nem fala mais nada e fala assim: vocês não se lembram? Olha só, vocês não se lembram? Não compreendeste ainda?
Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não veem e ouvidos não ouvem? Não vos lembrais? Quando eu parti 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantaste? Disseram eles, 12. E quando eu parti 7 pães entre os 4.000, quantos cestos de pedaços levantaste? Eles disseram 7. E ele disse, como ainda não entendesse? Meu irmão, deixa eu explicar para você rapidinho para terminar. Vocês lembram que eu acabei de multiplicar 5 pães e 2 peixes? Sobrou quanto? 7 cestos cheios. Vocês não estão lembrando? E ele encerrou o assunto. Aí eu falo isso para você essa noite, você pensa assim, meu Deus, eu precisando de uma provisão, eu precisando de um milagre, eu precisando de uma bênção, e ela me fala que Jesus encerrou o assunto ali, e eu vou te dizer, ele encerrou o assunto ali, porque eu li a história inteira, acabou. E tem gente que não entende, sabe por quê? Simone, como que eu vou entender? Ele encerrou sem fazer nada. Irmão, sim. Porque nem sempre receba essa palavra como vinda de Deus para a sua vida. Nem sempre que Deus identifica o seu problema, Ele fala que vai resolver. Às vezes, Ele só te lembra do que Ele já resolveu. Porque tem gente muito mal acostumado, vivendo com Jesus. Vive com Jesus, mas é como se ele fosse qualquer pessoa, mas ele é Deus. Sabe por quê? Jesus veio até eles e falou assim, não falou, é coisa minha, tá? Só para você entender. Eles ficaram pensando, agora ele vai falar, tá bom, traz aqui o pão que eu vou multiplicar esse pão. Aí acho que eles ficaram pensando, agora ele vai dar uma bronca em nós, mas ele vai pegar o pão e vai multiplicar. Aí Jesus fala, não, vocês não entenderam ainda. Vocês lembram de quando tinha só 5 e eu multipliquei? E sobrou? Sim, nós nos lembramos. E vocês ainda não entenderam? Olha Jesus explicando para nós. Irmão, você lembra de quando teu filho estava no hospital? Você lembra daquela dor que você sofreu, que parecia que era o fim do mundo, que você ia morrer depressivo? Você lembra aquele dinheiro que você não tinha pago a conta, mas teve um jeito? Eu não sei de onde foi, mas você sabe porque Deus te faz lembrar. Hoje Jesus está aqui dizendo, tem só um pão, e você está preocupado por isso? Você se lembra de quando eu multipliquei ali no deserto? Deus está olhando para você dizendo, lembre você também. Eu não preciso fazer milagre, é você que precisa lembrar o que eu já fiz. Você não precisa ver mais um milagre, você precisa lembrar do milagre que você já viu, do milagre que você já presenciou. A fé, irmão, ela não é despertada anunciando o futuro. Tem gente que gosta de profeta que revela o futuro. Isso é bonito. Isso pode trazer esperança quando vem um profeta e profetiza algo que vai acontecer. Sim ou não? Isso causa esperança, mas isso não causa fé. Porque tem pessoas que não têm fé para receber aquilo. Sabe o que é que traz a fé? A fé não é quando se profetiza o futuro. A fé é despertada quando nós lembramos do passado. Eu preciso vir aqui nessa noite, é no nome de Jesus, revestida do poder do Espírito Santo, não para revelar o teu futuro, mas para te lembrar que no teu passado, Jesus fez milagre, Jesus teve salvação, Jesus te tirou daquele hospital com mão poderosa, Jesus te livrou da morte, Jesus te livrou daquele monte de gente traiçoeira, sabe aquelas pessoas que ele mesmo chama de raça de víboras. Jesus te livrou de tantas coisas, e aquela enfermidade, e aquelas tristezas, e aquelas angústias, até dívida Jesus ajudou você a pagar. Ele está te dizendo, você precisa, sabe do que? Não é de mais um milagre, é de lembrar de tudo que eu já fiz na sua vida. Aleluia. Hoje é noite de lembrar. Quantos podem declarar isso? Entendendo a voz do Espírito Santo de Deus, hoje é noite de lembrar. Hoje é noite de lembrar. Se Deus fez ontem, Ele pode fazer novamente. Hebreus 13:8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, eternamente. É o lema da nossa igreja. Malaquias 3:6 vai dizer assim, eu, o Senhor, não mudo. É vocês
que precisam lembrar. Nessa noite, a palavra de Deus vem dizer exatamente isso. Vocês precisam lembrar. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, porque é necessário a gente lembrar que Ele é Deus. Ele é Deus. E nessa noite eu quero cantar com você uma canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, porque Ele não multiplicou. Mas Ele é Deus. Sabe por quê? Eu preciso lembrar, Deus é Deus. Ele pode, meu querido. Só que Ele quer que você lembre de coisas. A gente fica esperando. Deus não é garçom. Mas Ele quer ser Deus na sua vida. Ele quer que você se lembre de quantas vezes Ele já agiu, de quantos milagres Ele já fez. Você pode lembrar agora: Deus já fez milagre na minha vida. Quantos aí já receberam um milagre? Pode declarar: Deus já fez milagre na minha vida. Sabe, você está ouvindo essa palavra nessa noite? Eu posso dizer para você em nome de Jesus: já é um milagre de Deus na sua vida. Porque em outra situação, no passado, você não estaria preocupado em ouvir a voz de Deus. Mas nessa noite, você mesmo é a prova viva de que Deus já fez um milagre. Você está aí sentado, deitado, sei lá de que jeito você está, mas está ouvindo a voz do teu Deus. Isso é um milagre que Deus já fez na sua vida. Aleluia. Quantos podem declarar: eu sou o milagre de Deus? Vamos declarar isso: Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Oh, aleluia. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. É hora de adorarmos o Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se eu esquecer de levar mas pão, se não der, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Ele é maravilhoso. Só não esqueça: se eu levar pão, Ele é Deus. Se eu não levar pão, Ele é Deus. Mas não deixe em qualquer lugar aquilo que Deus já te deu. Amém? Lembre-se, Ele me deu. Eu te pergunto: onde eles colocaram aqueles cestos cheios? Se eles saíram dali e foram para o barco, não conta a história, meu irmão, que alguém levou embora. Eu só sei que os versículos adiante vai dizer: se esqueceram de levar pão. Eu penso que eles tinham que ter levado aquilo que Deus deu para eles. Nessa noite, Deus é Deus.
Não se esqueça de tudo que Ele já te fez. Se você puder declarar isso para alguém que está aí assistindo ou que vai assistir, não esqueça que Deus já fez milagres na sua vida e muito mais Ele ainda vai fazer, amém? Domingo às 19h30 a pastora Maria vai estar conosco na live. Ela vai estar ministrando a palavra de Deus e eu gostaria que vocês estivessem aqui também. Em nome de Jesus eu quero pedir, se Deus falou com você, eu creio que Ele falou. É que algumas pessoas esquecem de levar pão e não entendem que Ele está no barco. Compartilhe essa mensagem. Se ela falou com você, se Deus falou com você, compartilhe agora. Seja um compartilhador. Todas as vezes eu apelo para vocês compartilharem, porque Deus quer abençoar. Seja um abençoador. Não retenha só para você. Seja uma bênção na vida de outra pessoa, amém? Não esqueça, compartilhe, leve com você. Domingo às 19h30 estaremos aqui de volta, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja conosco hoje e em nós permaneça para todo sempre. Amém. Boa noite. Deus seja contigo.